Que a graça e a paz esteja conosco, amém? Então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre oração. Eu quero deixar aqui um texto muito conhecido, mas que nós possamos meditar nesse texto que está em Mateus 6, a partir do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Eu fiz questão de ler todo o texto, porque, na verdade, esse texto, ele traz não um modelo de oração apenas. Ele não traz ele traz uma estrutura de oração. Se você meditar em todo esse texto, em toda essa oração, você vai entender como orar, como não orar, vai entender as orações que são respondidas, as orações que podem não ser respondidas e o tipo de oração que não vai ser respondido de modo algum. Então, esse texto ele traz muito entendimento sobre oração. E para começar a falar sobre oração, nós que estamos aí nesse projeto do Senhor, nessa jornada de oração já há algum tempo, mas vou gravar esse vídeo de modo que possa alcançar outras pessoas e não apenas nós que já estamos nessa jornada. Então eu quero falar o que não é oração. Nós vamos começar dizendo o que não é oração e o que a oração não pode fazer. Eu separei aqui alguns pontos. Então essas são algumas coisas que a oração não pode fazer. Mas antes eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero dedicar este momento ao Senhor. Quero pedir que o Teu Santo Espírito vá de encontro a cada coração que vai ouvir esta palavra, que vai receber este vídeo, que venha com entendimento, que o Teu Espírito Santo venha falar sobre cada coração, que em nome de Jesus eu venha falar com entendimento e revelação e alcançar, Senhor, o coração daqueles que buscam entendimento, que buscam aprender. Que aquilo que eu tenho aprendido, Senhor, com homens e mulheres que dedicaram as suas vidas em oração, em aprender a Tua palavra e que têm dedicado as vidas para compartilhar, Senhor, que eu possa, Senhor, também compartilhar com os meus irmãos e que seja bênção, Senhor, e que seja um novo tempo, uma nova jornada, não apenas de orações, mas também, Senhor, um tempo de leveza, um tempo de tranquilidade e um tempo, Senhor, de orações respondidas, que nós venhamos nos apaixonar pela oração, porque nada mais é, Senhor, do que nos relacionarmos contigo, do que de várias maneiras nos conectar ao Senhor. Então, Senhor, venha tirar todo o entendimento, todo o conhecimento que venha, Senhor, se levantar contra o conhecimento de Deus, e que em nome de Jesus nós possamos receber essa palavra com sabedoria, entendimento, discernimento e que venha, Senhor Jesus, ser frutífera aonde chegar, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, o que não é oração? Oração não é algo que é feito somente quando nós desejamos ou de acordo com as nossas necessidades. O que quer dizer isso? Eu não oro porque eu tenho vontade. Mas eu não estou com vontade de orar, então eu não vou orar. Oração não é algo que é para ser feito porque eu sinto ou não vontade,
Porque a oração ela não está no lugar, ela não está nos sentimentos. Oração, ela é uma ordem do Senhor a nós. Nós precisamos orar. É a maneira de nós nos conectarmos a Deus. É a maneira de nós falarmos com o nosso Pai. Oração, na verdade, é um privilégio, porque nós podemos falar com o Rei do Universo, com o Senhor dos Senhores, com o Deus Criador de todas as coisas, com aquele que está sentado no alto e sublime trono. Nós podemos falar com o Senhor que governa toda a terra. Nós podemos falar com Deus que sustenta todas as coisas, governa as nossas vidas. E nós podemos simplesmente nos assentar, nos ajoelhar, nos aquietar e falar com Ele, nos comunicar com Ele, nos relacionar com Ele. Então não tem a ver com estarmos ou não com vontade, mas é uma prioridade para a vida cristã. E nem tampouco quando eu tenho uma necessidade, agora eu preciso orar, porque eu tenho uma necessidade para ser suprida. Então eu preciso orar. Eu preciso orar porque o meu filho está doente. Eu preciso orar porque eu preciso de um emprego. Eu preciso orar porque eu preciso tomar decisões, não só nesses momentos, mas nós precisamos ter uma vida de oração. Oração não é um benefício a Deus. Infelizmente, alguns de nós, por um tempo, por ignorância, pode ser que oramos pensando assim, que oração era um benefício a Deus. Ó, eu já orei hoje, viu? Nossa, Deus, olha, eu hoje entreguei a minha oração e você foi muito beneficiado com isso. Deus não muda a partir da nossa oração. O nosso Deus, ele é imutável. A oração muda a nós. Nós somos transformados pela oração. Nós somos mudados e moldados pela oração. Nós é que somos de todas as maneiras beneficiados pela oração. Então, a oração é um benefício a nós. Ela não é de modo algum um benefício a Deus. Outra coisa que a oração não é. A oração não é um monólogo. Ah, quantas vezes e quantos de nós já fizemos isso? Falamos. Entramos na presença de Deus e falamos e saímos da presença dele. Nós não damos espaço para o Senhor falar conosco. Nós não damos espaço para o Senhor aquietar o nosso coração. Nós falamos coisas às vezes tão desconexas em oração e não paramos nem para refletir o que oramos. Oração não é um monólogo, é um diálogo, onde eu falo e paro para escutar. Deus fala e depois eu falo e depois Deus fala, não necessariamente nessa ordem, mas a oração é um diálogo e o diálogo precisa que ambas as partes sejam ouvidas. Então nós precisamos, nas nossas orações, reservar um tempo para ouvir o nosso Deus e não apenas falar e enfadar os ouvidos de Deus, se é que isso é possível, com tantas palavras. E é por isso que muitas vezes nós saímos das nossas orações nos sentindo tão vazios, tão pesados, porque nós não oramos como deveríamos e não ouvimos Deus. Oração também não é uma ferramenta para conseguir coisas. Oração não é uma ferramenta para barganha. Eu oro para conseguir aquilo que eu quero. Eu oro para poder alcançar os meus objetivos. Eu oro porque por causa da minha oração eu vou conseguir isso ou aquilo. Não, a oração não é uma ferramenta para conseguir coisas. A oração é sim uma ferramenta para nos conectar com o Senhor e nos submeter à vontade dele, ouvir dele qual é a vontade dele para as nossas vidas, para receber dele aquilo que ele tem reservado para nós. Mas não é de maneira alguma uma ferramenta de barganha. Olha, Senhor, eu estou orando, então já sabe, né? Aquela promoção, ela tem que acontecer. Eu tenho que passar naquele concurso. Mas muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Não somos testemunhas de Cristo no nosso trabalho,
Nós muitas vezes não nos dedicamos ao estudo como deveríamos para passar em um concurso e achamos que aquilo que é da nossa parte é responsabilidade de Deus, mas não é. A nossa responsabilidade é nossa. Oração também não é implorar a um Deus relutante que intervenha em nosso favor. E o que quer dizer isso? Quando eu oro, eu não tenho que ficar ali quando fala para bater, não está dizendo que eu tenho que ficar ali insistindo, como se Deus não quisesse me abençoar. Não, Senhor, a Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas, nem seus ouvidos agravados. O Senhor, ele deseja nos abençoar. Ele deseja responder às nossas orações. Então, a oração não é de maneira nenhuma implorar a um Deus que está relutante em nos abençoar, que intervém em nosso favor. Não, porque ele não está relutante. O Senhor, ele deseja, amados, nos abençoar. O Senhor deseja suprir as nossas necessidades. O Senhor deseja que busquemos a Ele em espírito e em verdade. E Ele não está de maneira nenhuma relutante para não nos abençoar. Oração também não é para convencer a Deus de que somos merecedores. Muitas vezes, na nossa caminhada, no nosso início de caminhada de fé, nós já fizemos isso alguma vez, de tentar mostrar para Deus, olha como eu melhorei, olha como a minha vida mudou, olha, agora eu não faço mais isso, não faço mais aquilo que antes eu fazia, agora eu já estou andando em santidade, agora eu estou sendo transformado, então eu preciso receber isso. Deus, você tem que fazer isso. Não. Oração de maneira nenhuma não é para que tentamos convencer a Deus de que somos merecedores. A oração também não é tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. E quantas vezes na nossa imaturidade cristã nós fizemos isso, não é? É como se o fato de nós orarmos nos tornasse melhores do que os outros, de que nós fôssemos mais santos ou tivéssemos alguma coisa de especial em relação aos outros porque orávamos. Mas não, a oração não é para tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus, porque na verdade, quem tem um real relacionamento com Deus, as pessoas que o cercam percebem. É inconfundível a pessoa que mantém um relacionamento com Deus.